meditando a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 12, versículo de 35 a 40. Glória a vós, Senhor. Vejamos, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus hoje se dirige a nós, a seu grupo pequeno, sabendo que os que vão ouvir a sua voz serão poucos. Naquele tempo, ele falava aos discípulos e hoje ele fala para nós. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Meus irmãos, porque Jesus vai voltar pela segunda vez e que nós estejamos preparados para quando ele voltar, Seja na sua segunda vinda, seja na hora da nossa morte, seja no momento em que eu me encontrar com alguém necessitado, Segundo o outro evangelho, de Mateus, ele diz assim, se deres de comer ao pobre, se me visitar, eu estava nu, tu me vestisse, foi a mim que estás fazendo. Quando Jesus vier nos visitar, devemos estar preparados, meus irmãos, atentos. O Evangelho nos pede para estarmos com os rins cingidos. O que quer dizer rins cingidos? Quer dizer de prontidão, atentos. E as lâmpadas acesas, que estejamos vigilantes, como o dono da casa que não sabe a hora que o ladrão vai chegar. E nós ficamos atentos, preparados. Hoje, meus irmãos, nós colocamos alarme nas casas e em outras situações nós moramos em apartamento, tem ali o porteiro. Assim como nós cuidamos do nosso patrimônio e vigiamos, da mesma forma, meus irmãos, estejamos vigilantes para quando o Senhor voltar. E Ele nos pede, nesse Evangelho, que tenhamos 2 atitudes, além da vigilância. Os rins cingidos e as lâmpadas acesas. São 2 expressões bíblicas de profundo significado. Rins cingidos, meus irmãos, nos remete ao serviço. Desde Moisés, na libertação do povo, na Quinta-feira Santa, lá no lava-pés, e em outros tantos momentos da igreja, que recorda o serviço. Lâmpadas acesas nos lembra que nós somos luz neste mundo. Deus nos pede para que vivamos serviço, vivamos o serviço e mantermos a nossa chama acesa. Meus irmãos, assim como Jesus, como Mestre e Senhor, ele se abaixou e lavou os pés dos apóstolos em atitude de servo, de serviço, Jesus quer que sigamos o seu exemplo e que mantenhamos a nossa fé. Hoje em dia, essas 2 ações, meus irmãos, estão sendo apagadas. Nós cristãos somos pequenininhos, Jesus sabe que somos poucos, talvez 1/6 mais ou menos da população mundial, mas ainda assim os que vivem a fé são poucos. Mas devemos nós manifestar a nossa fé. Estamos no mundo, mas não somos dele. E é o nosso papel, meus irmãos, transformar esse mundo pela caridade e pela chama acesa. Se nós cristãos pararem de viver a caridade e viver para si mesmos e apagar nossas lâmpadas, meus irmãos, o mundo acaba de vez.
A salvação do mundo passa, meus irmãos, pela vivência do cristianismo. Por mais que existem pessoas de bens em outros credos, mas o que há de salvar o mundo é salvar o ser humano, e o mundo é a vivência da fé cristã. Se nós não mantivermos as nossas lâmpadas acesas e o nosso serviço, a minha doação, a minha partilha, porque, meus irmãos, o mundo, cada vez mais, é um mundo egocêntrico, individualista, capitalista no sentido de não se preocupar com o outro. Cada vez mais que já é uma lógica, né? Hoje é difícil, meus irmãos, congregar as pessoas, é difícil fazer uma ação comum, uma ação solidária. Nós estamos mais acreditando, parece que nós não estamos mais acreditando na fraternidade, na partilha, tanta corrupção, tanta maldade, tanta coisa ruim, que vai minando, meus irmãos, a nossa lâmpada. Muitas vezes pensamos que não fazemos a diferença nesse mundo, né? Porque diante de tantos que não fazem. Mas, meus irmãos, não podemos relaxar nossa fé. Jesus nos chama a atenção. Cuidado, o patrão vai vir. Achando que o patrão está demorando, muitas vezes a gente acha que o patrão está demorando, que Jesus está demorando, aí nós começamos a relaxar nos nossos costumes, não cobramos mais de nós, não podemos, meus irmãos, relaxar na nossa fé. É como Jesus disse, fiquemos em alerta. Muitas vezes, meus irmãos, vamos modificando nossos costumes, nossa moral, nossos valores. Se hoje eu fiz uma coisinha errada, ninguém viu. E vamos pisando na bola, né? Isso não dá nada. Deus ainda continua me amando e assim nós vamos nos acostumando, né? Perdendo, né? Já vamos perdendo esses valores, né? Já não sabemos mais o que é certo, o que é errado. Parece que nós não temos pecado, né? Meus irmãos, São Paulo, nas cartas aos Hebreus, ele nos dá a definição de fé. Ele nos diz assim: a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera. Eu já possuo agora uma coisa que eu ainda vou receber. É uma convicção de realidades que não se veem. Meus irmãos, que nós creiamos, né? Que nós creiamos nesse Jesus que vai vir ao mundo e mantenhamos nossa lâmpada acesa. Nós precisamos, meus irmãos, de pedir a graça de Deus diante de tantos desafios desse mundo. Muitas vezes a gente fica desanimado, mas então, meus irmãos, a gente precisa pedir a Deus essa graça de continuar firmes nessa fé. É como diz o Evangelho, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos nós esperarmos. Então, que nós estejamos atentos. Que Deus nos dê essa graça da gente nunca desanimar, que a gente fique firme nessa fé, né? Em oração sempre e seguindo esse Jesus que vai voltar, que vai trazer para o mundo uma paz, uma tranquilidade, né? Meus irmãos, é como foi falado aqui no começo. Deus vai vir pela segunda vez, mas muitas vezes a gente vai encontrar Ele através da morte, né? Mas nós sabemos que a morte não é o fim. A morte, meus irmãos, é uma transformação. Nós não somos desse mundo. Nós temos que ter essa convicção. Nós não somos desse mundo. Nós somos de Deus, né? E para que a gente possa chegar lá, né, e ver face a face a Deus, nós precisamos manter essa fé firme e essa lâmpada acesa. Amém? Amém.